Olá, estamos de volta com você nessa manhã de terça-feira, Dia do Trabalhador. Pois muito bem, dona Aline. Não há uma profissão, na minha opinião, que não haja, ou que não tenha um desgaste físico, que não tenha um desgaste ao final do dia em que a pessoa acaba sentindo, caramba, passou um trator e alguma coisa por cima de mim. Uma carretinha junto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, recebendo mais uma vez a nossa poderosa Ana Paula dos Santos. Obrigada. Mó sucesso! É verdade, a Ana Paula, que é educadora física, ela já esteve aqui no programa no dia 11 de abril, se eu não estou enganada, fez o maior sucesso, deixou aquele gostinho de quero mais. Realmente o nosso tempo na ocasião foi pequeno, né, Chico? Exato. Mostramos aqui alguns exercícios e a gente achou bem interessante trazê-la novamente hoje, aproveitando esse dia especial do trabalhador para estar passando mais algumas dicas, alguns exercícios para amenizar um pouco esse desgaste do dia a dia de trabalho, né, Ana? Exatamente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui novamente, né? E principalmente falando sobre um assunto tão importante que é a qualidade de vida dos trabalhadores, né, Aline? Ora, tem gente que pensa, os caras da televisão, os caras da televisão. Primeiro, nós somos tudo ricos. Né? Os caras são tudo ricos. E não vida fazem boa, nada. vida boa. Não cansa. Mas, enfim, eu creio. Bem, eu não lembro de uma profissão que não tem um desgaste físico, Exatamente. né? Por mais tranquila ou, sei lá, de que forma for, ela sempre tem um desgaste físico. Sim. Existe alguma pesquisa, existe alguma fonte que dá índices desse desgaste, dessa dor? Quais são as principais dores, as profissões mais atingidas ou não existe? Sim, como eu trabalho com o programa de qualidade de vida nas empresas, a gente faz semestralmente uma pesquisa tanto relacionada à sintomatologia dolorosa, como também à questão de estresse e postura dos colaboradores. Então, hoje, a maioria, e até de diversas funções, relatam grandes dores em região de trapézio, ombros e lombar. São as regiões que têm o maior índice de reclamações. No geral? No geral, de todas as funções. Aí depois a gente começa a direcionar para cada função, né, específica e também devido à jornada de trabalho, dores específicas. Mas, no geral, a grande maioria reclama de região trapézio, ombros e lombar, que é uma região realmente muito sobrecarregada, porque a maioria das pessoas passam o seu horário de trabalho sentadas. Né? É uma minoria que trabalha em pé, digamos assim, relacionando as dores. Né? Só que quando os colaboradores são indagados referente ao que relacionam o efeito dessa dor, o que leva eles a ter essa dor, a grande maioria relata uma postura. Então, os próprios colaboradores têm a ciência que a má postura deles durante o trabalho e até fora do horário de trabalho, que ocasiona o excesso dessa dor. Né? É tudo uma questão de hábito, de costume, Exatamente. né? Para o colaborador que trabalha o dia inteiro sentado, é quase que automático. Você vai se cansando, vai se arcando, enfim. Mas qual é o segmento de trabalho que mais sofre com esse desgaste muscular? É quem fica sentado o dia inteiro? É quem fica em pé o dia inteiro? Como é que funciona isso? São dores diferenciadas, né? Então, se a gente tentar fazer uma comparação de sobrecarga, as pessoas que trabalham mais tempo sentadas. Em relação à lombar, sim, tem uma sobrecarga maior. Mas se a gente relacionar pessoas que trabalham com carregamento de cargas, são as pessoas que têm mais queixas e dores também nessa região, e também lesões musculares, né? Até lesões de tendão, articulações, por também utilizar de uma postura para fazer o levantamento de uma carga, né? E o excesso da carga. Então, está bem lado a lado, digamos assim, tanto pessoas que trabalham só sentadas em escritório, ou em setor de costura, ou produção, relacionando com pessoas que trabalham com levantamento de carga. Então, são dores, às vezes, diferentes, mas na mesma intensidade. Né? Eu acho que o difícil não é tirar a dor, o difícil é convencer a pessoa a ter uma postura certa para tirar essa dor, é isso? Até porque, para mantermos uma postura correta, exige um pouquinho de esforço muscular, principalmente da região abdominal e paravertebrais. E é complicado a gente manter. Ela é desconfortável? Ela é desconfortável. A princípio desconfortável, depois você se acostumando com essa posição, essa postura, você já a torna confortável, mas ela é... É necessário fazer um fortalecimento muscular dessa região para eu conseguir ter essa postura, né? Então, pessoas que têm um abdômen relaxado, sem uma resistência muscular num nível eficiente, ou mesmo os músculos de dorsais, paravertebrais, eles vão ter essa postura mais arqueada mesmo, pelo fato de não ter força muscular nessa região. Posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. A senhora sempre senta dessa forma bonitinha, elegante? Não, só quando eu venho no programa do Chico da Aline. Eu sabia, Casa de Ferreira Espelho de Pau, dona Aline? Não, mas realmente, digo por mim também, eu trabalho meio período aqui no programa, meio período no escritório. Olha, eu sou péssima, minha postura assim, quando eu vejo... poderosa assim? Não, eu tenho que ficar prestando atenção na minha Ana postura. Paula está maravilhosa, só falta um chá
Aqui para fazer aquele negócio Puxar aqui, mas das 5. desligou as luzes, pronto. Todo mundo desmonta. Na realidade, eu tento, né, e tento convencer também os colaboradores das empresas o maior espaço de tempo do seu dia manter a postura correta. Então, às 8 horas de trabalho talvez não é possível, mas quanto mais durante o trabalho eles manterem essa postura ereta, melhor vão ser os benefícios em relação ao seu corpo. Ou seja, assim mesmo. Eu estou até incorreta, Chico, porque eu deveria estar encostada. É o que eu ia perguntar mas, agora. Devido ao microfone, né? Por isso eu me que afastei. tem esse encosto aqui, certo? As cadeiras têm encosto para encostar, senão a gente estaria agora num banquinho. Exato. Né? Exatamente. Pronto. É necessário. Você encostou? Agora mas eu o que encostei mais encosta no microfone. primeiro não são as costas. A primeira é a parte lombar. Isso. Parte de baixo. Na realidade, tem que ter uma adaptação anatômica da cadeira para a gente fazer esse encosto, porque nós temos a curvatura, né? A região lombar e torácica, né? A própria cadeira, o ideal é ter esse formato, esse contorno. Mas hoje, Eline, praticamente todas têm, né? O formato padrão, vamos dizer assim, né? Para qualquer indivíduo estar sentando de uma forma que tenha postura. Nós vamos, em instantes, dar uma volta aqui pela redação da nossa emissora, onde estão as meninas lá preparando os nossos jornais, nossos telejornais, para que a Ana Paula possa mostrar, porque elas estão nas suas cadeiras e cada pessoa tem uma tendência, né? Tem uma maneira de se portar numa cadeira. Umas acabam se encostando, outras vão se largando, a outra vai ficar muito na ponta. Quem tem a perna mais longa, quem tem a perna mais curtinha, a altura, tudo isso influencia, não é isso? Com certeza. Principalmente em relação às adaptações da pessoa ao maquinário. Até porque uma empresa ergonomicamente correta é uma utopia. Então, eu visito várias empresas diariamente. Não é tão fácil para a empresa conseguir adaptar todo o maquinário, até porque as pessoas são diferentes. Então, como é que ela vai atingir um objetivo de uma ergonomia totalmente correta se as pessoas também são diferentes? Né? Então, não tem como padronizar. Então, nós também temos que nos adaptar ao maquinário das empresas. Tanto em relação a mesas, a bancadas, né? A carregamentos de cargas, que a gente pode depois estar falando um pouquinho, de como executar um carregamento de carga sem prejudicar a coluna, né? Então, vai da adaptação do colaborador ao ambiente que ele trabalha. Desde o levantamento ao carregamento, né? Já tem que saber... Exatamente. Levantar, botar essa coisa para cima, essa carga. Muitas vezes, o cara está pensando, o cara é um estivador, está levando aí um saco de 50 quilos de trigo nas costas. Não, muitas vezes uma carga... Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Nós temos hoje equipamentos cada vez menores na televisão, você sabe disso. A gente começou com as câmeras gigantescas, hoje elas estão pequenininhas. Os nossos cinegrafistas que estão aqui, eles reclamam que é muito mais difícil trabalhar com a pequena do que com a câmera grande. Por quê? A grande você coloca aqui e segura que você tem um apoio. Uma estabilidade. Né? Uma estabilidade. A pequenininha você não tem essa estabilidade, você tem que segurar aqui. E olha, tem os neguinhos que chegam no final do dia que eles estão... A tensão na região de ombro e tríceps é bem maior. Ou seja, independente do peso, a maneira correta ou incorreta de levar essa carga, esse peso é que vai fazer com que você tenha dor. A estabilidade do movimento, né? Então ele passa muito tempo com o cotovelo flexionado e fazendo força. Então ele não está fazendo uma flexão e extensão de cotovelo, mas ele está trabalhando a musculatura em contrações isométricas. E onde é que vai doer depois? Região de ombros, região posterior, tríceps. Né? E mão também, porque fica aquela coisinha, né, Fábio? É isso? É que dói mesmo? Você chega a ter dor em casa, Fábio, à noite? Depende do dia? Eu geralmente não tenho muita dor porque não saio muito. Não saem para filmar, né? Mas os meninos que saem para filmar... Eles sofrem. Coloca e reclamam bastante. A bateria na luz em cima da câmera, começa a pesar mais. É que além do próprio peso da câmera, também tem a bateria, tem luz, tem o microfone sem fio, vai... Interessante que são detalhes, né? Que ela vai dar algumas dicas que pequenos movimentos diferenciados já faz toda a diferença, né, Chico? Podem auxiliar bastante. Esse é o nosso Fábio, essa imagem que você acabou de ver, parece um galã de cinema, né? Noivo, prestes a casar, tá aí, mas Caminho do altar. Qualquer que seja a profissão, tem uma postura e se for incorreta vai ver. Vamos dar uma caminhadinha, vamos lá conhecer nossa redação? Legal? E essa, da mesma forma como ela vai conhecer essa redação, que as meninas todas trabalham sentadas, aí vai na facção que trabalham sentadas, aí vai nos escritórios que estão sentados. São inúmeras as profissões, até linhas de montagem de empresas também sentadas. Então a gente vai ter essa ideia já já. Então nós já vamos dar uma dica como é que é a redação aqui da nossa RBA TV. Bem, agora nós estamos aqui na redação da Rede Bela Aliança Televisão, um local de muito agito, de muito trabalho, é uma correria danada para que os jornais possam sair, né? O pessoal fica trabalhando, cada um tem uma mesa, enfim,
É um dia inteiro, tá? A Ana estava dizendo, Chico, assim, o dia inteiro é assim, o dia inteiro. Sempre essa agitação, né, Chico? Essa correria, se agita, todo mundo no telefone, no seu computador, etc e tal. Mas aqui, antes de começarmos, a gente já está vendo algumas posturas erradas. Exatamente, Chico. Eu já percebi várias posturas incorretas que, com certeza, ao longo do dia vão trazer desconfortos corporais para elas, né? Podemos dizer que já na primeira que a gente estava vendo? Vamos lá. É a Maria. Maria, tu está toda errada, Maria. Maria, tu está errada. O que tu acha que está certa a tua postura? Você está bem sentada, confortável? Para mim está confortável, assim como eu estou neste momento. No final do dia, tu fica com dores no final do dia? Nas costas. Então, não está totalmente certo. Isso aí. Vamos pensar então na postura da Maria. Vamos analisar. Primeiramente em relação aos pés, né? Os pés da Maria. A Maria está com as pernas cruzadas. Isso limita um pouquinho o fluxo sanguíneo nas pernas, que pode te gerar desconfortos como câimbras, até mesmo má circulação na região de pernas. O ideal, Maria, seria apoiar os 2 pés no chão. Se você não alcança os pés no chão, fazer um suporte, um apoio com uma caixinha mesmo, de madeira ou de papelão, para estar apoiando. Nunca as pernas ficarem suspensas, como a Maria está agora. O que vai aliviar de dor com os pés apoiados? Região de lombar, posteriores de coxa e panturrilha, né? Então, na realidade, os pés têm que dar apoio para te não fazer compreensão na tua coxa. Porque agora, com os pés suspensos, tu está fazendo pressão na coxa em relação à cadeira, né? Ou diminuir um pouquinho o teu assento, baixar um pouquinho a cadeira para apoiar os pés no chão. Tem que estar apoiado. Sempre. Uma outra coisa, a gente vai anotar aqui. Diminui, Maria. Vai, Maria. Melhor? Esta é a posição ideal. Os pés bem apoiados, né? Então, tu não vai estar fazendo compressão dos músculos de quadríceps e posteriores de coxa em relação ao teu peso na cadeira, né? Em relação ao monitor. Aí tem uma pergunta. Maria, você sente dor aqui no final do dia? Muita. Muita dor no final do dia. Um dos motivos, sabe qual que é? Ali na tua frente, ó. Explica para ela. Isso. Então, hoje, tu trabalha com a inclinação da sua cabeça, olhando sempre para baixo, né? O ideal é que a borda superior do monitor esteja na altura da linha dos olhos. Então, como que a gente pode fazer se o monitor não tiver regulagem? Usar um livro ou um caixote, né? Ou mesmo criar uma caixinha de papelão com papéis que não se usam mais e usar como base para esse monitor. Só um exemplo. Ela tirou os 2 chocolates que ela vai comer daqui a pouco, vai dividir comigo, que eu adoro esse chocolate. Uhum. Aí, esse seria o certo? Ainda dá para levantar mais um pouquinho, tá? Sempre pensando que a borda superior do monitor esteja na linha dos seus olhos. Para não ficar olhando para baixo. Exatamente. Já percebi. Olhando para baixo e também não muito alto para você não trabalhar olhando para cima, né? Já melhorou um pouquinho, Maria? Dá pra ver que fica melhor, já fica na linha dos olhos, né? Mais um pouquinho? Isso. Isso já vai ajudar bastante? Já vai ajudar bastante, vai diminuir os desconfortos em relação à cervical, trapézio e até mesmo ombros. E em relação aos pés, vai diminuir os teus desconfortos de lombar e aqueles cansaços no final do dia, nas pernas, né? Que tá com as pernas cruzadas, limitando o fluxo sanguíneo. A postura dela tá sentada naturalmente, tá certo? Sim, tá bem bacana, né? Só o cuidado quando vai conversar com alguém por um longo tempo, fazer a rotação da cadeira também, né? Então ela estava só com a rotação do pescoço, isso. Está sempre com essa postura ao longo do dia. O máximo de tempo que você conseguir manter essa postura é o ideal para te diminuir os desconfortos corporais. A gente sabe que o dia inteiro com os pés paralelos no chão, você não vai conseguir, vai cruzar um pouquinho, vai estender, não tem problema. Mas se a maior parte da sua carga horária você manter nessa postura, é o ideal. Eu tenho uma curiosidade, antes que eu perca a imagem, pega o Caio, não se mexe, Caio, estátua. Estátua, Caio. Eu chamo a postura do pensador. Que faz de conta que ele está pensando, né? Bota a mão no queixo. Essa postura está certa? Não é bacana porque ele está trabalhando um pouquinho de inclinação lateral de tronco, né? Está de lado? Isso. E está apoiando o seu peso em um dos cotovelos, né? Sem contar o monitor. É Caio, é isso? O monitor do Caio. Então, aquilo que a gente falou dela agora. Olha a altura do monitor em relação até a altura dele mesmo, né? O apoio de pés, apoia lá para eu ver, Caio. Os teus pés paralelos no chão. Acho que tá bacana, né? Tá bem apoiado, o encosto da cadeira também. Só realmente fazer a regulação do monitor. Claro, né, Chico? Como eu comentei, em alguns momentos do dia você fazer a posição de pensador ou relaxar um pouquinho a sua postura, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo Mas certo. não sempre, direto. Não sempre. Tentar a maior parte do dia manter a postura correta. Atrás do... Nem, vira. A Monique, ela ouviu a gente falar e ela continua na mesma situação com as pernas cruzadas. Ela Exatamente. E aquilo que a gente conversou em estúdio. As cadeiras, elas possuem encosto, né? O encosto serve para encostar. Senão vocês ganhariam um banquinho para trabalhar, né, gente? A graça já foi para trás.
E às vezes essa inclinação à frente se dá ao motivo de o monitor não estar totalmente adaptado também à sua altura. Né? Então talvez se o monitor estivesse mais próximo e na altura correta, ela não estaria inclinando tanto o tronco à frente. Né? A Luana está no telefone, tá vendo lá a Luana? A posição dela é a correta? Sim, o ideal, como ela está fazendo uso do celular, então ela está agindo de forma correta. Mas geralmente a pessoa faz o quê? Inclina a cabeça e apoia o telefone nos ombros. Isso não é legal, gera um desconforto bem grande em cervical, né? Sem contar a má postura, né? Que vai inclinar tronco, vai entortar os ombros. Não é bacana tá apoiando o telefone nos ombros. O ombro não é encosto para telefone. Exatamente, a mão que segura o telefone no seu ouvido, né? É para isso que serve. Muito bem. Eu tenho aqui... agora ela tirou. Ela cuida do nosso site, eu sempre esqueço teu nome, a Juliette, lá do Mirim Doce. Ela estava aqui com um fone de ouvido e ela estava assim, quer ver, ó? Posso mostrar, Juliette, como é que você estava? Ela estava assim, DJ. Isso no final do dia, que vai acontecer com ela? Uma grande tensão nessa região de trapézio e cervical. Então ela está forçando para um lado apenas, né? Você costuma virar o fone do outro lado? Não, né? Usa geralmente quando é pouquinho, aí eu só uso de pertinho, assim, mas senão eu coloco ele. Que é o ideal, para manter aquela postura ereta. Aqui o que dela tem algumas falhas também em relação ao monitor, está bem baixo. Ela está bem posicionada na cadeira, mas a cadeira está um pouquinho torta em relação à mesa, né? Está inclinado mais para a esquerda, se você perceber. Certo. Mas o que está bacana nela aqui? O apoio de braço. Aqui? Isso. Esse ângulo aqui é o certo? O ideal é sempre ficar de forma confortável, cotovelo flexionado. Ela está até um pouquinho aberta, mas porque ela está bem para dentro da mesa, né? Mas ela está com o braço todo apoiado. Hoje a gente tem muita reclamação de pessoas de escritório, essa dor em punho, que a gente chama de... muitas pessoas acabam tendo a síndrome de túnel do carpo. Essa posição no mouse... A gente tem calo aqui no jantar. Exatamente, um cisto, né? E essa posição no mouse, numa carga horária muito extensa, comprime o nervo mediano, que faz a inervação dos nossos dedos, né? Que faz a flexão e extensão dos dedos. Esse nervo comprimindo, a gente sente formigamento, dores na região de punho, e pode levar também até uma tendinite e outros problemas também relacionados a esse movimento repetitivo, que é o que a gente chama de LER. Eu tenho uma curiosidade. Maria, continua teclando, que eu estava vendo aqui a maneira que a Maria está teclando. Ela fica com essa posição meio de garra, que não é a correta. No final do dia ela vai estar com uma dor danada, ou já está acostumada, mas enfim, vai dar um problema aí. Não discutindo a posição correta de teclar, mas o que ela pode fazer no meio do trabalho para dar uma aliviada nessa dor? Para minimizar as dores, então, Maria, né? Vamos lá, então. Estendendo o braço à frente com a palma da mão para cima, puxar todos os seus dedos para baixo, inclusive o polegar, porque o polegar também é dedo. Isso, puxou lá embaixo. Eu sempre esqueci. A gente vai estar alongando aquela região que eu comentei, o túnel do carpo, né, que é onde passa o nervo mediano. Essa região as pessoas sofrem muito desconforto e vai estar fazendo um alongamento bem profundo dessa região. Podemos inverter, vira a palma da mão para baixo, Maria, fecha a sua mão, aperta bem e puxa. Vai sentir uma leve fisgadinha em cima da mão, né, Maria? Mas vai estar alongando bem os músculos extensores dos dedos, tá? Principalmente para quem passa muito tempo nessa posição, né? Maria, o que você sentiu? Parece que vai arrebentar. Eu não senti nada. Pois é que eu nunca faço, né? São 20 segundos em média. Cada Isso. Exercício. Segurar de 20 a 30 segundos essa posição, ela já fez uma variação do exercício. Então, existem variações, né? Então, esse movimento que a gente fez com a mão fechada pode ser também com a mão aberta. Posso trazer o braço mais abaixo para não cansar meu ombro. Então, ela mesma já criou uma variação do exercício. Então, assim, Chico, um exercício simples para fazer no horário de trabalho e em frente ao computador, né? A gente pode fazer esse movimento também, Maria, ó, entrelaçando os dedos. Isso, de dentro para fora você vira a palma da mão. Ao contrário, por dentro. Como você estava, entrelaça e passa por dentro. Isso. Tentando aproximar os cotovelos. Desculpa estar rindo, mas a Maria está sofrendo, viu? Mas ela vai perceber que após o término do exercício vai ter um relaxamento bem confortável nessa região, porque a gente tem pequenos músculos também, né? Quantas vezes no dia, numa carga horária, quantas vezes? O ideal seria fazer pequenas, que a gente chama de micropausas, né? Se a cada 1 hora a pessoa fizesse uma micropausa, fazendo de 2 a 3 exercícios, tirando 2 a 3 minutos de cada 1 hora, seria o ideal para prevenir, né? Então, como a gente sabe que todo mundo não tem esse hábito, 2 pausas diárias já estariam auxiliando bastante. Uma pausa no período da manhã, uma pausa no período da tarde, mas aí segurando um pouquinho mais os alongamentos, para serem um pouquinho mais efetivos. Eu estava, Ney, vou falar um pouco com a Monique, não pegando no pé da Monique, mas é a questão de costume, Monique. Ela falou várias vezes a questão das pernas cruzadas e você não descruza os pés embaixo, mulher. É costume, o que é? O meu pé não fica plano, acho que essa cadeira ela tá um pouco alta para mim.
Aí, ao invés de eu ficar assim, eu fico mais Se confortável. tu baixar um pouco a cadeira. Acho que daí ajudaria. É, né? Preguiça, aí tá trabalhando demais, esquece. Só fazer assim. O principal problema, obrigado. O principal problema do trabalhador é isso, ele não dá um tempo para si mesmo, parar um pouquinho. É aquilo que a gente comentou antes, a mudança de comportamento do colaborador, a adaptação do colaborador ao maquinário. Então, assim, elas têm todas as ferramentas aqui para se adaptar. Cabe essa percepção, né, se perceber no ambiente e fazer os ajustes. Nenhum desses ajustes vai envolver custos. Né? Regulagem de altura de monitor, de cadeira, é só baixar que já vai estar apoiando o pé no chão. Então são medidas simples que vão com certeza diminuir esses desconfortos corporais. Muito bem. Vem cá, senta lá, pode passar. Ela é bem baixinha, ela é o nosso... né? Vamos ver. Vai ser boa de analisar. Ela veio com um salto bem alto para compensar. Não, mas a gente já pode ver, Chico, que ela não alcança os pés na cadeira. Então tem que ser regulada essa cadeira, tem que descer até apoiar os pés no chão. Tem que colocar o pé no chão. Tem que ficar apoiado, de preferência paralelos, né, um ao ladinho do outro, para ficar com as pernas relaxadas. A principal dor é na coxa mesmo? Posteriores e lombar, porque você estando com as pernas elevadas, você está forçando mais a lombar. A sobrecarga é maior na sua coluna, né? Eu até vou perguntar, ela pode... Adriana, quando você chega em casa, você sente dor na coxa ou lombar? Na coxa eu sinto bastante. Nas costas, não muito, na verdade. Mas aqui... Não, nas costas mas não nas muito. coxas Nas bastante. coxas bastante. Devido a essa pressão que você faz. Se eu baixar a cadeira, eu fico muito baixa pro computador. A gente regula o teu monitor para baixo também. Ou a gente diminui a mesa dela, né? Mas a gente tem outra sugestão no caso dela. Não posso baixar a cadeira porque eu sou uma pessoa com uma estatura um pouco mais baixa. Muito alto, né? Vamos colocar um apoio de pés. Uma caixinha mesmo de papelão, coloca alguns papéis velhos lá dentro e vai fazer o apoio de pé, não vai mexer na cadeira. Pergunta, você sempre senta aqui? Sempre sento aqui. Então, dá para resolver. Dá pra resolver, pensar no futuro, nas costas que vão ficar, né? Bem melhor do que ficar com dor, porque dói bastante essa região aqui mesmo. Por causa da pressão, toda a carga dela está sendo em cima das coxas, né? Ela está apoiando o peso dela nas coxas mesmo, porque ela não está apoiando o pé no chão. Ou seja, tudo é uma questão de postura mesmo. Mas agora, o difícil é você se perceber. Se perceber que está errado. Ó, a Monique já está com os pezinhos no chão. Olha ali a Monique. Deixa eu ver, a Maria botou agora. Não, está com os pezinhos no chão, toda sacanagem. Mas enfim, agora eu notei, a Maria, ela deixou a agenda dela embaixo do monitor, não tirou mais, ela está gostando dessa posição. Está mais confortável, Maria? Tá, e eu vou fazer isso. Vou fazer para ver se vai melhorar, porque realmente eu sinto dores com muita frequência nas minhas costas. E eu imagino que seja por causa disso mesmo. A postura está totalmente incorreta em relação ao monitor. E como você falou, esse intervalo de 1 hora que a gente deveria fazer, a gente não faz 8 horas contínuas que a gente está aqui e nem levanta direito da cadeira. Que esquece de fazer uma pausa. Como eu já comentei, algumas pessoas esquecem de tomar água durante o horário de trabalho. Né? Porque são muito concentrados em uma demanda e acaba passando as horas e não percebe. Né? Mas, além de fazer as adaptações, o colaborador precisa da mudança de comportamento. Precisa se perceber, de nada adianta eu ter um monitor regulado, o assento também, e não me posicionar corretamente nele. Né? Além da dor ser diária, isso com o acúmulo de tempo vai dar um problema maior ainda. Leva a lesão. Leva a lesão, a inflamação. Então, hoje, algumas pessoas reclamam de desconforto na lombar e posteriores de coxa. Daqui a um tempo pode ser uma inflamação de nervo ciático, né? Por realmente fazer muita pressão nessa região. Então, do desconforto começa a vir a limitação. Algumas pessoas ficam limitadas ao movimento por conta de lesões, mesmo de movimentos repetitivos, e levando ao que a gente não gostaria, né, Chico? Afastamento de trabalho. Que é complicado. E prejudicando a qualidade de vida do colaborador. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham prestado atenção. É para o bem de cada um de nós. Né? Tem uma postura legal e a Maria já vai adotar ali, a Monique já vai botar. A Monique botou. Olha lá, a Monique, eu vi o pezinho para cima. Aí é um pouquinho de vícios posturais, né, Chico? Mas isso com o tempo, o colaborador se percebendo, ele vai se adaptando e vai tendo essa mudança. Mas tem que ter alguém em cima para puxar a orelha. E às vezes um cobrar do outro, né? Fala, lembra que a Ana comentou aquele dia aqui no estúdio? Monitor, olha o pezinho. Não ajustou teu monitor ainda, o apoio de pé ainda não está bacana. Um está mesmo cutucando o outro para o pessoal dar uma acordada em relação à postura, né? Funciona, legal. Bem, show de bola. A gente vai agora com a dica da Bela Essência e depois nós já voltamos lá com o nosso, eu e a Aline e a Ana, conversando um pouquinho mais sobre essa questão postural, tá certo? Voltamos aqui ao estúdio, a Aline acompanhou, mesmo que à distância ela acompanhou
a matéria que a gente acabou de fazer lá com as meninas da redação, a Ana mostrando a postura correta de você sentar, porém continuamos com a conversa, né? E muito interessante esse exemplo das nossas colegas de trabalho aqui que passam a maior parte do dia sentadas, que é semelhante a várias outras profissões de outras pessoas que também passam o dia inteiro sentado, sofrem com essa má postura, com essa posição que realmente causa esse desgaste físico muito grande. Chega à noite eu peço, pelo amor de Deus, alguém me faça uma massagem. Mas enfim, só antes de irmos para quem também trabalha em pé, eu tenho uma curiosidade com relação aos motoristas, que hoje o trânsito é uma coisa terrível, né? Você passa muito tempo no trânsito. E fora o estresse, a tensão, né? Você tem um estresse danado no trânsito, você pega uma 470, você pega o trânsito lá de Blumenau da tua cidade, aqui de Rio do Sul já está complicado. Qual é a postura correta para o motorista? E os motoristas a gente pode relacionar também principalmente a caminhoneiros e taxistas, né? Que trabalham efetivamente como motoristas, né? Então, vamos realizar um exercício se o trânsito estiver realmente parado, né? E com um longo tempo parado. Aquela que você desliga o motor, ou deixa no ponto morto e puxa o freio de mão, né? Um exercício bem bacana para os motoristas é puxar o seu joelho em direção do peito, né? Vai alongar parte posterior e também direcionar a testa para o joelho. Eu vou estar alongando cervical, coluna torácica e também a parte posterior da minha coxa. Eu posso ainda intensificar um pouquinho mais, direcionar a pontinha do pé para o chão. Baixo. Muito tempo nessa posição, Ana? O ideal, assim, para um alongamento ser bem efetivo, é em torno de 20 segundos, de 20 a 30 segundos. Mas dependendo da agitação do trânsito, só o fato dele dar essa puxada e segurar 5 a 10 segundos, ele vai ter o relaxamento. Para ter o benefício do alongamento, o ideal é de 20 a 30 segundos, para a gente ter realmente o alongamento da fibra muscular, né? Mas para quem não faz nada e só o fato de fazer o movimento já vai ter uma sensação de relaxamento. Outro movimento que eles podem fazer é a rotação de Isso cada perna faz uma perna e depois faz a outra, sempre lembrando. Alternando, né, gente? Sempre alternando as pernas. Motoristas também têm muito desconforto na região de trapézio e ombros, devido à postura, principalmente os caminhoneiros, né? Que dirigem nessa posição, devido ao formato do volante do caminhão. Então eles trabalham muito tempo com os ombros, com o trapézio e os ombros contraídos, né? Então o ideal é fazer relaxamento de ombros, movimentos de rotação. Do tipo, tô nem aí, isso. Não é comigo mesmo. E assim, né, Chico, eu tô fazendo no banco do caminhão, do carro mesmo, do veículo. Do ônibus, seja o que for, né? Então, claro, que se ele pudesse fazer uma parada, sair um pouco do carro até para ativar a circulação de pernas, é o ideal. Mas na correria, principalmente os caminhoneiros, né, eles não vão se submeter a isso. Descer do caminhão para fazer um alongamento. Não, deveriam. Não. Né? Então, nesse momento, eu faço rotação, alongo. Essa rotação, desculpa, é só para trás ou... Os dois lados. Eu posso fazer para frente e posso alternar. Individual para trás, é uma dancinha. Eu tô vendo. Eu tô esperando o Chico fazer, né, para mostrar o pessoal lá em casa. Lá, o meu amigo caminhoneiro, no volante do seu Brutus, né, tá lá, aquela camisetinha aqui, aquele, né, o famoso... A marca do sol. A marca do sol, né, aquele bigodon, aquele olhão, aí parou lá na fila, né, aquela carreta gigantesca, daí o cara passa pra ele e tá assim, né, Olha aí! E com a música ligada, né? E música ligada. Nossa! Nossa! Assim, você me mata. Mas a intenção realmente é a qualidade de vida, né? Exato. A saúde em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Fecha o vidro, ninguém vê nada, tô lá em cima, né? Esquece. Certo. São exercícios simples. Um outro exercício também, abraçar atrás do banco, né? Contornar o banco com os braços e alongar bem a parte anterior dos ombros e o músculo peitoral. Então faz esse movimento, projeta o tronco à frente e vai sentir um alongamento bem grande nessa região de peitoral e parte anterior de ombros. Tudo isso eu fiz sentado, né? No meu posto de trabalho, vamos pensar assim, que é o posto deles, né? E até em relação à posição dos motoristas de veículos menores, tentar procurar deixar os braços relaxados. Nunca dirigir com o braço totalmente em extensão, tronco à frente, sempre apoiado o tronco no banco, né, do veículo, e tentar semiflexionar os cotovelos para ficar um pouco mais relaxado. Os carros modernos hoje, muitas vezes os motoristas não se dão conta que eles têm uma regulagem nos bancos. Exatamente. E a maioria das pessoas não se dão conta disso. Você tem tanto uma regulagem para frente, para trás, como a altura. Como também a altura. Então você consegue, e as pessoas não se dão conta. Então dá uma olhadinha no teu carro, no teu banco, vê se não tem essas regulagens e encontra essa posição confortável no sentido de estar correta também, né? Mas principalmente os homens gostam de utilizar o banco bem para trás. E o braço totalmente em extensão. Aquela situação, né? O bração lá, é a bem figura esticadão. masculina. E a mulher, o que você geralmente vê?
bem ter um próximo termo, do né, volante, gente? né? Fazendo aquelas manobras radicais, assim, ó. Não. Ó, como é que ela faz assim, né? Pra fazer É tudo uma adaptação ao meio, né, Chico? Leva um Tocaram tempo. no assunto, ora. Corajoso, Então, a gente já vê meio a de duas mulheres diferença, falando né? isso. A gente já vê a diferença já entre o homem e a mulher, né? Quanto à postura no Mas tem a veículo. questão, você falou da postura de estar, o homem estar bem distanciado, muitas vezes também é questão de pernas. Isso. Né? Você tem uma perna um o pouco mais tamanho longe, da perna. você não pode ficar também assim Sim. para ficar nessa postura. Tem que ter um No conforto de veículo pernas ideal também. é a perna relaxada, né? Você não ficar com o joelho totalmente flexionado e também não trabalhar com o joelho totalmente estendido, sempre que fique relaxado. Exatamente Que você isso. utilize o menos possível de contrações musculares nesse momento, né? Fique bem relaxado mesmo. Bom, até agora a gente comentou bastante sobre a situação da pessoa ficar sentada durante muito tempo no trabalho, dirigindo, enfim. Agora vamos falar um pouquinho sobre exercício que pode ser feito para as pessoas que passam o dia inteiro em pé. O que Vamos lá. pode ser feito para amenizar um Guarda pouco esse de cansaço nas trânsito, pernas? que mais? Sim, tem várias situações, um né, monte de Chico? Setores de pessoas produção, ficam em pé. carregamento, linha de produção. Linha de produção, Até vamos mesmo nos hospitais, enfermeiros que vivem naquela correria para cima e para baixo, médicos, enfim, tem bastante profissões que exigem muito, né, o dia inteiro em pé mesmo. Então vamos pensar uma pessoa que trabalha muito tempo em pé e sempre na mesma postura. Né? Principalmente pessoas de linha de produção ficam muito tempo numa bancada, né? fazendo esse mesmo movimento, etc Isso. e tal. Vão sentir cansaço de pernas, desconforto em lombar também. Né? Então o que a gente sugere para diminuir um pouco esse desconforto? Revezar o apoio de perna. Fica dando aquele... É interessante estar apoiando numa interessante. perna só. Porque enquanto eu estou com uma perna totalmente apoiada e sustentando o meu peso, a outra está relaxada. Então pode fazer, tu vai perceber que essa perna que está flexionada vai estar relaxada. E a cada momento, quando sentir que está cansando essa que está de apoio, eu troco a perna. Então é uma medida simples, que muitas pessoas já fazem. Sem inconscientemente, sentindo desconforto, fazem. Mas muitas pessoas trabalham com as pernas paralelas e com hiperextensão de joelho. Então, o joelho para trás mesmo. Isso, totalmente para trás. A grande Isso é maioria... prejudicial. Sim, porque olha a minha postura quando eu jogar meu joelho para trás, ó. Olha como eu fiquei com a minha coluna. Então o ideal é neutro, né? Então isso já gera um grande desconforto, principalmente em região de posteriores, de coxa, panturrilha e lombar. O que o colaborador pode fazer também enquanto ele está em pé? Rotação de tornozelo. Também é interessante, a mesma situação de quem fica muito tempo sentado, Isso. rotação... Porque não Os vai pés. atrapalhar o processo de produção, o trabalho dele. Não. Quando Tá você fala em ali. rotação, sempre para os dois lados, é isso? Isso. Mesmo que eu fiz para cá, eu faço para cá Posso também. inverter, É vou, isso? vou otimizar o exercício. Exato. Aí E passo para outra perna. outra perna também, Aquela exatamente. questão de 10, 15 segundos também é o suficiente? Isso. Sempre assim, para o alongamento ser bem efetivo a longo prazo, o ideal é no mínimo 20 segundos. Mas como eu falei, se é para diminuição de dor momentânea, relaxamento, se eu ficar 5 segundos eu já vou sentir uma diferença, né, no relaxamento da minha musculatura. Outro movimento para alongamento de panturrilha, eu posso trabalhar o tempo todo com a ponta do pé para cima, que se eu der uma puxadinha, ó, levar o quadril um pouquinho para trás, Já sente bastante, gente, alongar a panturrilha. Legal, cara. alongando Né? mesmo. Eu tenho disponibilidade no trabalho, meu supervisor permite eu fazer uma parada de 1 minuto para fazer um alongamento, quer realmente fazer um alongamento mais efetivo, puxar o calcanhar lá atrás do bumbum, vou estar alongando o quadríceps, e se eu quiser otimizar, seguro com as duas mãos. Forçar bastante mesmo. Não se segurar na bancada. Para não perder o equilíbrio, pode segurar. Pode Não vai segurar? influenciar Não no vai influenciar? exercício. Para quem até tem problemas com equilíbrio, então o ideal mesmo é estar usando um apoio, né? Segurou na bancada e puxou. A gente que já treina diariamente já está acostumado a não desequilibrar, né? Com o exercício. É um exibido. Que não é nosso caso, né? Daí eu vou fazer assim, pum. É bom não arriscar, fazer Não, feio ao deixa vivo assim. não pode. A gente pode trabalhar também a flexão de tronco, com a posição das pernas de várias maneiras. Com os pés juntos, pernas afastadas, pernas cruzadas, né? Então eu trabalhei a flexão de tronco, tentando alcançar a pontinha do pé, mas se não consegue, não tem problema, pode alcançar a panturrilha, né? Vai, querida, Aline. Vamos E arriscar, projetando o então? tronco para baixo. Isso, tá Você tá quase. bem. Tá bem perto, olha que falta um monte ainda pro chão, gente. Então agora, Aline, faz o mesmo exercício Com as pernas cruzadas. Isso, desce Aí o já seu o tronco. papo é outro. Vai. Isso. Agora, a sua perna direita sobe a ponta do pé, nessa mesma A posição direita? que você está. Amiga, você está complicando Isso. demais essa situação. Então, eu otimizei mais ainda Nossa. o alongamento. Eu estou aqui né? solidário com você. Então, o vendo? que impede de um colaborador parar 20 a 30 segundos para fazer esse exercício, né? Por mais que ele esteja, às vezes, numa linha de produção... Ele troca, desculpe, ela cruzou a perna... Os a dois direita, lados. Os dois depois lados, faz troca o também. contrário. Porque com esse movimento, eu alonguei a panturrilha da minha perna direita. Então, eu vou trocar para alongar também a esquerda. Quantas vezes no dia? O ideal é Numa fazer carga numa carga diária, horária. Se a gente fosse basear por programas de qualidade de vida nas empresas, que existe, por exemplo, a ginástica laboral, geralmente ela acontece uma vez ao dia,
com uma pausa de 10 minutos, né? Esse é mais ou menos o padrão da ginástica laboral. O ideal seriam 2 pausas, né, durante o dia. Uma no período da manhã, outra no período da tarde. Para quem trabalha num período integral, ou mesmo quem trabalha em primeiro turno, ele tem sempre um intervalo, né, da jornada, que é a hora da refeição. E o ideal mesmo seria que a pessoa fizesse os alongamentos contínuos sem antes ter a dor. Antes que a dor apareça, eu já prevenir mesmo. Como prevenção. A ginástica laboral, ela tem o maior intuito de prevenção e mudança de comportamento. Além de diminuir dor, desconfortos corporais, né? Mas a nossa maior intenção quando a gente entra na empresa é mudar o comportamento dos colaboradores. Minha linda, é possível, nessa posição que você está trabalhando em pé, naquela, vou para a perninha, né, a posição do modelo. Está no modelo? Ó, modelo, ficar com o pé apoiado em algum local também para fazer essa alonga. Não sei se ele está pegando lá, a ponta do meu pé. Também é possível fazer isso? Na realidade, Chico, se eu apoiar em alguma base, né, vamos dizer, o pé da cadeira ou da mesa, e projetar o meu tronco um pouquinho para frente, eu vou alongar ainda mais. Ainda mais. Vai ser bem mais efetivo o alongamento. É mais do que forçar sozinho. Exatamente. Então, até se a gente tivesse uma base aqui, a gente poderia testar, mas aqui os pés da cadeira estão meio distantes, né? Eu faço uma outra pergunta. Normalmente tem as bancadas, ela acaba tendo ou uma parte de baixo, ou uma travessa. É ou não importante colocar o pé desta forma? Sim. Depois trocar e colocar desta forma, apoiada, também é bom? Desde que você não fique com a coxa acima da linha do quadril, porque daí você vai estar trabalhando força para sustentar, né? Então, o ideal é que a perna fique relaxada. Pode ser feito As isso, bancadas que às vezes a gente vê nas empresas para apoio de pé são bancadas baixas mesmo, só para relaxar um pouquinho, para a pessoa ficar... Mas não é o ideal a todo tempo. Né? Só para o momento de relaxar mesmo a musculatura. Não é o ideal durante o dia todo a pessoa estar com esse apoio. Porque geralmente, como a pessoa tem uma postura, ela pode usar de um inclinamento de tronco. E está limitando o quê? Parte de coluna. Né? Eu não sei se tem tempo ainda, uma pergunta curiosa. A gente já falou de quem está sentado, quem está em pé e quem está caminhando. Por exemplo, um entregador, uma menina que cuida da Zona Azul, o carteiro, o office boy, pega a fila de banco. O que ele faz? Para quem caminha muito, tem que andar muito. Para quem caminha muito, o ideal é a pausa, né? Para realmente descansar essa musculatura. E daí sentar e fazer alongamentos sentados. Ou fazer aquele que eu mostrei, que alonga bem quadríceps. Esse de panturrilha também. Mas se o motivo for cansaço pelo fato da caminhada, é fazer a pausa, né? Então, ele caminha 8 horas seguidas, não pode, né? Ninguém pode caminhar 8 horas seguidas sem fazer uma pausa. Mas ele sente dores devido à caminhada, então vamos diminuir com os alongamentos. Esses que eu passei para pessoas que ficam em pé também se direcionam para quem trabalha caminhando. Por quê? Caminhando também estou forçando panturrilha e a região de quadríceps, né? Então, vale os mesmos exercícios, mais os que a gente fez sentado. Então, na realidade, Chico, todos que a gente mostra vale para todos. E alguns a gente objetiva para cada função. E vale para quem está em casa também fazer em casa. Não precisa fazer exatamente no horário de trabalho. São técnicas simples que eu posso estar usando no meu dia a dia, agregando no meu bem-estar, né? Tá ótimo, até mesmo quando assistir o programa, né? Enquanto está assistindo toda manhã, uma novelinha. Sentem-se, meninas. É questão de disciplina mesmo, de costume, né? Criar o hábito de realmente estar se alongando e se exercitando, que faz muito bem, principalmente a longo prazo, né? É importante, já, antes de tudo, papai e mamãe terem essa preocupação com a criança, já para que esse pau não nasça torto e não se crie torto. E assim, como eu te falei, a maior dificuldade que nós temos é a mudança de comportamento. E é o maior foco que a gente tem quando a empresa implanta um programa de qualidade de vida. Então, eles querem mudança de comportamento, né, dos colaboradores. Só que, às vezes, eu até consigo mudar o comportamento do colaborador na empresa. Mas eu não sei o que ele faz após o trabalho. Se ele pratica atividades, se ele tem uma vida sedentária, se ele tem um segundo emprego, as atividades domésticas, que maneira que ele atua após o trabalho, né? Se a vida dele familiar também é estressante. Então, a gente consegue mudar o comportamento até um ponto. O outro ponto cabe ao indivíduo mesmo estar fazendo a mudança. Né? Da minha parte, para encerrar, da minha parte, não sei você, mas da minha parte você falou em estresse. Vamos esquecer o desgaste físico do dia a dia e ficarmos apenas no estresse mesmo, o emocional, o mental. Né? Existem profissões que além do desgaste físico tem o mental, que na minha opinião é um dos piores. Acredito que seja pior do que o físico. Parece que o cara realmente passou um caminhão em cima do cara mesmo, né? O cara quer mais nada para casa, deitar e fica todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Mas para o estresse, o estresse emocional, do dia a dia, o que a pessoa pode fazer? Existe algum alongamento que também ajuda, alguma coisa? Algum exercício? Todos os exercícios de alongamento que você for executar vai auxiliar no relaxamento muscular. E com isso a gente libera endorfinas, que me promove uma sensação de bem-estar.
mas principalmente exercícios de respiração, né? Então, exercício de respiração diminui a ansiedade, a gente falou até no outro programa, né, da respiração abdominal. Esses exercícios diminuem a ansiedade e diminuem um pouquinho do meu estresse. Mas sempre para controlar o estresse, ele é multifatorial, né? Então, é bem complicado a gente querer diminuir só com o alongamento. Tem que ser uma diversidade de ações para estar diminuindo. Principalmente ter alguma atividade de prazer, de lazer, não é isso? E quando a gente recomenda uma atividade física para os colaboradores, eles até às vezes perguntam, o que seria bom para eu praticar, já que eu trabalho o dia inteiro em pé? Que atividade física eu poderia fazer depois do trabalho? Xadrez. A recomendação que eu sempre dou, Chico, procure algo que você gosta, porque aí você vai conseguir fazer na sua rotina. Então, quando a atividade física entrar na sua vida como a rotina de trabalhar, você vai ter qualidade de vida. Eu vou dar uma boa dica. Qual é a boa dica de hoje? Água doce. Né? A cachaçaria água doce. Pronto, o dia foi longo, estressante, horrível, em pé, sentado, de lado, deitado, seja de qual forma for, né, o teu trabalho. À noite você faz o seguinte, pega aí os seus amigos ou pega a família e vai para Água Doce, a cachaçaria Água Doce, que fica aqui na Alameda Aristiliano Ramos, lá embaixo, lá na sinaleira. Um local maravilhoso, como eu disse, para levar a namorada, o namorado, o noivo, a noiva, os amigos, a família. Tem aí os drinks não alcoólicos também. Tem um espaço para as crianças. Mas eu vou sair com as crianças. Tem um local para as crianças ficarem bem à vontade, enquanto você se diverte e degusta as delícias da cozinha brasileira. Olha, minha Nossa Senhora, vou dar aqui a dica, o escondidinho de carne seca é para se acabar, gente. Pode ir nesse que eu adoro, viu? Enfim, e tem aos sábados também, tá aí a cachaçaria, coisa linda, Água Doce, olha que local maravilhoso. E tem também aos sábados agora a feijoada da Água Doce. Pronto, tira qualquer estresse, né? Fica lá, atendimento de primeiro mundo, a rapaziada não é fraca, é a cachaçaria Água Doce para você aqui em Rio do Sul. Uma dica para tirar o estresse, você não precisa nem ficar fazendo assim também lá, não, fica à vontade. Ótima sugestão. Exatamente isso, então tá combinado. Água Doce. Alguma pergunta para encerrar com a nossa querida Ana Paula? Não, acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Eu acredito que tenha solucionado, tenha ajudado bastante o pessoal de casa que está aproveitando para descansar nesse dia de trabalho, nesse feriado. Mas a partir de amanhã, vida nova, começa a trabalhar novamente. Quem sabe começa a colocar, incluir no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, alguns desses exercícios, algumas dessas dicas que são muito valiosas. Muito obrigada, Ana, novamente pela sua participação, viu? Eu que agradeço. E ela volta a qualquer hora de novo, tem muito mais a ser dito também. Com certeza. Muita coisa importante. Estarei à disposição. É legal, dá um abraço no povo lá de Blumenau. Com certeza. E trago um abraço de todos que gostaram muito do programa de vocês quando assistiram via internet também. Legal. Obrigada. Show de bola.